Tá que pariu, hein? E agora nós chegamos à eleição presidencial. Nós vamos falar de governo do PT, nós vamos falar de Flávio Bolsonaro e vamos falar dele, hein? Vamos lá? Põe na tela. Vamos de Haddad? Vai lá. Quando chega ao patamar de dezenas de bilhões, Muito pouquinho. não tem cabimento do Banco Central, né, do governo anterior dizer que não viu. Até porque nós temos depoimentos de autoridades do FGC, da Febraban, do Sistema Financeiro, sobre a quantidade de alertas que foram feitos. Aí você tem a ministra do Bolsonaro de Relações Institucionais, envolvida com o caso Nostra. Casa Civil do Bolsonaro, envolvida com o caso Nostra. SECOM, com negócios com o Vorcal. Aí você tem o financiamento da campanha do próprio Bolsonaro, do próprio Tarcísio. É um ecossistema. Quando o pessoal brinca de Bolsonaro, não é injusto. Não é injusto, não é fake news, porque você tem uma simbiose desses negócios todos. Eu não estou dizendo que não possa haver mais gente envolvida, e a polícia tem que investigar todo mundo. Mas que existe um núcleo, um ecossistema, né, que envolvia o grupo do Bolsonaro e o grupo do Vorcal, isso não tem nenhuma dúvida. Deixa eu falar uma coisa. Pausei. O Haddad, assim, sem querer passar pano pra Bolsonaro, ou de jeito nenhum, tá? Mas vou falar um negócio pra você. O Haddad, ele era um cara muito bom de debate. Ele é um cara muito assertivo naquilo que ele falava. E ele tá se tornando um cara que ele é basicamente um propagador de ilações. Eu vi uma entrevista dele falando do Tarcísio. E realmente, o Tarcísio tá fazendo um péssimo governo aqui em São Paulo, tá? Principalmente nos últimos 2 anos. E ele só consegue fazer ilações com o Tarcísio. Ele foi no acho que foi no Metrópolis. E aí o repórter, ele falou assim: você tem que ver que o Tarcísio nunca se viu essa proporção de corrupção num governo. Aí o repórter falou assim: mas qual o escândalo de corrupção você está falando? Aí o Haddad está sem resposta. Ele fala assim: esses que vocês mesmos estão noticiando. Aí, qual? Aí ele fala qualquer coisa, não lembro agora. Tem que ver o que está acontecendo no DR. Tem muita coisa a ser explicada. E fica nisso, fica nessa coisa etérea. Tem muita coisa a ser explicada, hein? É a mesma coisa ali. Você tem uma relação clara dos Bolsonaros com o Banco Master. Aí joga um microfone pro Haddad. Ele não consegue falar. Não, você tem que ver que a ministra Casvil tem situações lá. Ele citou outro aí, outro nome. Tem que ter um nome, tem relação. Ele fica sempre no campo genérico. Cara, seja assertivo. Irmão, o Flávio Bolsonaro tava pedindo dinheiro pro cara um dia antes dele ser preso. Depois, quando ele foi solto, ele foi lá na casa do cara. Você vê a diferença pro Renan? O Renan apontou e falou assim: sabe por que ele foi encontrar o Daniel Vorcaro? Pra ficar fora da delação. Pra trocar uma ideia e ficar de fora da delação. É isso. E é óbvio que é isso. É óbvio que é isso. É óbvio que é isso. Aí o Haddad, ele sequer tem habilidade pra falar isso. E aí o que me irrita é tipo assim, imagina que você tá torcendo muito para a seleção de futebol, sei lá, pra seleção brasileira. E aí você tá vendo a outra seleção jogar mal, só que a tua seleção tá jogando pior ainda. Então eu tô vendo esse cara jogar mal, só que eu tô vendo a tal da seleção da direita jogar pior ainda. Cara, era tão fácil derrotar esse cara. Era tão fácil fazer um vídeo refutando esse cara. Só que a oposição é tão ruim, tão bosta, que não dá. Né? Vamos lá, próximo. Quem imaginaria que o que parecia o mais santo dos Bolsonaros pegaria milhões para filme, diz Lula. O presidente se refere a diálogos de Flávio Bolsonaro, pede dinheiro para Daniel Vorcaro para o filme sobre a história de Jair Bolsonaro. Quem tá falando que ele é o mais santo? Quem acha que ele é o mais santo? Não, assim, quem de onde se tirou que o Flávio Bolsonaro parece o mais santo? O cara, ele é o mais picareta. Ele é o mais, tanto que é o seguinte, você já reparou que o Flávio Bolsonaro não arruma briga com ninguém? Ele nunca põe o dedo pra ninguém. Nossa, esse absurdo aí de comunismo, né? Essa esquerda maldita aí. É isso, ele fala no máximo isso. Ele é o mais negociador. Eu vou te falar uma coisa, uma vez. O que eu fui fazer no Rio de Janeiro? Eu não lembro, acho que eu tava... Eu não lembro o que eu fui fazer no Rio de Janeiro. Aí falaram assim, mano, vamos passar na LERJ? Eu falei, vamos conhecer a LERJ. Eu nunca tinha ido. Fui na LERJ, assim, não gostei. Um lugar pequeno, assim, todo
todo rebuscado, cheio de enfeites, um negócio muito estranho, assim, bizarro. Eu falei, vamos passar no gabinete do Flávio? Eu falei, vamos, né, velho? Vamos ver como ele vai me receber, né? Vai ser, vamos lá. Aí fomos no gabinete do Flávio. E a Lerge, assim, os gabinetes são mais feios ainda do que o plenário. Aí entrei na sala do Flávio, né? Ele me recebeu lá, puta bagunça. O cara, e aí me abraçou. Como é que você tá? Não, pega um livro pra ele. Aí pegou um livro lá da história de Jair Bolsonaro, autografou pra mim. Eu tenho esse livro autografado. Não, senta aí. Então, Arthur, a gente tem que estar junto aí, né? Contra a esquerda, né? Não sei o que lá. Falei, olha que cara boa praça, né, velho? Que cara boa praça. Já o Eduardo Bolsonaro, mesmo quando a gente tava amigo, foi o Renan e o Alexandre batendo no gabinete dele, não lembro qual que era o assunto. Já abriu a porta, os caras com a câmera. Fala aí. Calma aí, meu. Calma aí. O Carlos Bolsonaro é doidinho, né? O Carlos Bolsonaro, quando teve enchente no Rio Grande do Sul, eu tive que ir de carro pra Florianópolis e de Florianópolis pegar um voo pra São Paulo. Aí eu tive que alugar um carro. Quando eu tava no aluguel, tava eu e o Jota, né? Eu cruzei com o Carlos Bolsonaro e com o Fábio Weingarten. Tava os dois lá. O Carlos Bolsonaro me olhou, ele fez exatamente como o doidinho faz. Nossa, que doido, cara. É doidinho, né? Vamos lá? Em referência ao senador Flávio Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula disse que ninguém imaginava que aquele menino que parecia ser o mais santo da família Bolsonaro estaria pegando milhões para fazer um filme do pai. Ninguém imaginava. Isso é apenas o que a gente sabe até agora. O presidente disse ainda que vai aparecer muito mais coisa, né, em referência à relação entre o senador e o dono do Banco Master. Nós nunca vamos atrás da lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro. E é da lei Daniel Vorcaro. Você vê, os caras são foda, né, mano? Olha o presente que vocês vão entregando pro PT. E ainda vai aparecer muito mais coisa disso. No ano passado, sim, tem Intercept, tá. É isso, vamos lá? Próximo. Vamos? Só uma coisa, o Felipe do Iron chamou o Renan para o podcast dele. Você acha que ele deve ir? Acho que não. É muito tempo gasto com um cara que quer crescer falando do MBL, bem ou mal, né? E ele não tem trato com os seus convidados, né? Vamos lá, próximo. Envolvimento de Vorcaro com o filme de Bolsonaro foi muito além do dinheiro. Mostram novas mensagens. E aqui, velho, assim, eu tô falando, cara, a pior coisa que você pode fazer é mentir pro teu público. A pior coisa que você pode fazer. Não minta pro teu público. Se você for um cara, né, honesto com o teu público, né, as pessoas vão entender que você, como qualquer ser humano normal, tem qualidades, tem defeitos. O problema é que o defeito desses caras é roubar, né? O cara tá roubando você. Então ele não pode ser sincero, mano, tudo bem, então eu te roubei, né? Não pode, né? Pera aí. Vamos lá? Põe na tela, vai lá. Vamos ver as mensagens. 1º de agosto de 25. Opa! Tudo bem? Dá pra dar um zoomzinho? Que o pai tá cego? Tá. Achei que divulgaram o que tá fazendo o filme ficou muito ruim, não acha? Achei que divulgaram o que tá fazendo o filme fica muito ruim, não acha? Aí o Thiago Miranda. Tudo ótimo, acho muito. Tínhamos combinado de não divulgar nada. Vou entender agora com o Mário. Porque soltou isso, Mário Frias, né? Ou seja, o cara vai pedir satisfação pro Mário Frias pra dar pro Daniel Vorcaro. Vamos lá. Mas soltou no Léo, muito ruim. Acabei de ver, vou pedir pra pagar. Falei com o Mário e Flávio agora. Que Mário será? Que Mário? Hã? Que Flávio? E por que começaram as gravações e testes? Porque acaba vazando, mas não vai aparecer o nome de ninguém. Eles me garantiram isso. Já mandei deletar. Eu sei, mas você mesmo divulgar. Você tá certo, como ninguém sabe de nada, eles fizeram e não passou por mim. Foi erro meu, mas já mandei apagar. Resolvido, Flávio disse que vai te dar uma ligada também. Nossa senhora. Estou precisando te encontrar, me avisa quando estiver em Brasília. Vamos. O cara tava dando palpitezinho sobre a divulgação ou não do filme e o Flávio Bolsonaro indo lá dar satisfação, mano. Aí o cara tem a cara de pau de chegar pra você e falar, não tem, Daniel. Não teve o Paulo Figueiredo também. Ô Paulo Figueiredo, pô, cara, você já fez aposta comigo, você já ganhou uma aposta, perdoou todas as outras, né? Mas você já fez uma aposta comigo, hein? Não, tem um tweet dele. Vou deixar claro, não tem dinheiro do Vorcaro no filme Dark Horse. Tem mais do que dinheiro, velho. Tem dinheiro, tem palpite, tem orientação, tem indicação, tem tudo isso, cara.
Tem tudo isso. Vocês se cagaram todo com essa história, hein, mano? Vamos lá. Caso Master. Defesa pede que Daniel Vorcaro seja transferido da Polícia Federal para a Papudinha. Pedido ocorre após o PF rejeitar a proposta de delação do primeiro Vorcaro, já comunicado aos advogados e ao ministro André Mendonça. Desce aí. Tadinho, ele tá passando frio lá. Né? Que aliás, peraí, a defesa de Daniel Vorcaro pediu a transferência do banqueiro de uma cela na superintendência da Polícia Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, dentro do complexo militar da Papuda, o prédio conhecido como Papudinho. Os delegados do banqueiro do Dano Master alegam que as condições do local em que o Vorcaro está sob custódia da PF não são adequadas. O pedido ocorre após a PF rejeitar a proposta de delação premiada do banqueiro. A decisão já foi comunicada, tal. O STF também vai analisar um pedido da PF para que Vorcaro volte para a Polícia Federal em Brasília e não estava antes de ser transferido para a superintendência. Então vamos lá, só para entender. Ele foi preso em presídio federal. Aí ele foi transferido para Papudinha. Aí ele pediu, não, vou fazer a delação. Ele foi transferido para a sede da Polícia Federal. E aí agora recusaram o negócio dele. Ele falou, não, então me devolve na Papudinha. Eu vou te falar uma coisa, cara. Você que tá na sua casa aí, sabe quando você acorda assim? Sabe nos seus momentos onde você tá mais de saco cheio, você não quer ver ninguém, você tá de boa? Tipo assim, ou quando você acorda, quando você vai dormir, ou quando você tá com fome, ou quando você vai, sei lá, tomar um banho e relaxar um pouco. Você tá dentro da sua casa ali, está no conforto. Você imagina você não estar ali. Imagina todos os dias você ir dormir e acordar na cela dentro da sede da Polícia Federal que recusou tua delação. Você imagina quão vulnerável você se sente? Um cara que mandava e desmandava no Brasil, um cara que falava assim, manda o presidente da Câmara vir aqui em casa. Manda o presidente do Senado vir aqui em casa. Imagina esse cara estar dentro, num lugar sem nenhum luxo, dentro de uma cela, dentro de uma instituição que recusou, tipo assim, não, você não é bom o suficiente porque a gente quer. Você imagina como esse cara tá se sentindo, velho? Você imagina, bicho? Esse cara por um triz não fugiu do Brasil com sei lá quantos milhões de dólares. Tava no aeroporto, mano. Eu tenho certeza que esse cara todo dia ele pensa, puta que pariu, bateu na trave, cara. Puta, eu tava com o pé no aeroporto já, eu tava entrando no avião, os caras me pegaram, mano. Puta que pariu. Você já parou pra pensar isso, velho? A agonia que esse cara sente. Puta que pariu. Isso aqui dá um pouco de satisfação, tá? Dá um pouco de satisfação de você falar, porra. Vamos lá? Se for culpado, tem que pagar, diz Ciro Nogueira sobre Flávio Bolsonaro. Enquanto o nosso amigo, o presidente do PL, o Valdemar da Costa, não. Quero o Ciro Nogueira, sim. Por quê? Não provaram nada contra ele ainda? O Flávio falou isso também, tá? O Flávio também falou que queria o Ciro Nogueira como vice. Pois é. Não, ele falou antes, né? Eu tô falando o seguinte, o Flávio falou que queria o Ciro Nogueira como vice. O Valdemar falou que queria o Ciro Nogueira no time. Aí sai o escândalo. Deu merda. Aí, qual é a postura do PL para com o Ciro Nogueira, que é presidente de outro partido? Não, se não provou nada ainda, né? Não provou nada contra ele. É uma postura de ceticismo em relação à acusação. Quando cai no colo do Ciro Nogueira, o que ele faz? Se for culpado, tem que pagar. Eu não sei se você entende, cara, a dinâmica da parada. Você entendeu o subtexto? Você entendeu o metadado ali? Tá tipo assim, não desagrada o Ciro, cara. Mesmo que saia um monte de merda, ele não desagrada o Ciro. O outro, que é o Ciro, tá assim, se deu merda, pô no cu dele. Eu que não vou ficar com esse ônus aqui. Se for culpado, ele tem que pagar. Você entende como a marca Bolsonaro hoje, ela já não vale mais porra nenhuma? Você entendeu como o branding Bolsonaro não vai... Você imagina se isso acontecesse em 2017? 2017, Bolsonaro bombando, candidato à presidência, sai que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sei lá, tava ligando pra um banqueiro corrupto. Um Ciro Nogueira da vida, um político central, ia defender o cara até o final. Tamo com o Bolsonaro, vamos fazer parte do governo dele, pá. Você entende como a campanha do Flávio é frágil? Eu vou falar um negócio pra você, mano. Se você quer derrotar o PT, esquece Flávio Bolsonaro. Esquece. Em 2018, não existia outro nome que não Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro estava em tudo. O Jair Bolsonaro, sem tempo de TV, sem fundo partidário, sem porra nenhuma. Ele foi apoiado por todo mundo da direita porque não tinha. Ele era um fenômeno, mano. Era um fenômeno, acabou. Era um fenômeno popular, não tinha o que fazer. Mesmo a gente olhando e falando, esse cara é um imbecil, tá bom, né? Vamos no fenômeno porque o outro lado é o Haddad. Fazer o quê? Vambora.
Em 2022, ele já não era, ele já era um bosta. Ele perdeu a eleição em 2022. Em 2026, o filho dele, que é muito pior, não tem o carisma do pai, tem uma série de rabo preso, tá? Ele, é óbvio que ele vai perder do PT, cara. Acorda que ele vai perder do PT, com certeza. Você está entregando a eleição pro Lula apoiando o Flávio. Mais uma vez, você conhece uma pessoa que não votava no Jair, fala, não, Jair eu não voto. E fala, não, no Flávio eu vou votar. Não tem. O contrário tem. Olha, cara, eu nunca pensei... Tem esses caras, sempre tem. Eu nunca pensei que um dia eu fosse votar no Lula, mas eu vou votar porque os Bolsonaro não dá. Esse tem, você encontra essa pessoa na rua. Você encontra o apoiador true, o cara que... eu sou PT desde criancinha. O cara que não sou muito, mas vou no PT. E tem o cara que, olha, eu nunca fui PT, hein, meu, mas dessa vez vai ter que ser, porque pelo amor de Deus, você encontra esses caras. Agora você não encontra o cara que, Jair não dava, mas eu vou no Flávio, né? Não tem. Não tem, velho. Nós vamos perder a eleição de novo, brother. Nós vamos entregar o país pro PT de novo. É isso. O dado está aí. Isso é factual. Tá? Desce um pouquinho na matéria aí, deixa eu ver. Senador Ciro Nogueira evitou posicionar sobre o Bolsonaro. Tá, beleza, desce um pouquinho. Eu não estou aqui para defender nem acusar o senador Flávio. Ele tem que ser investigado como todos, como eu estou sendo. E se for inocente, que seja, lógico, reconhecer a sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente. Que declaração forte, né? Ciro ainda disse esperar que o caso seja esclarecido quanto antes pela PF e pela MP. Ninguém está acima de ser investigado. Tem que haver uma investigação séria e isenta, né? Nós já tivemos no país um presidente da República... Aí meteu o quê? Ó o botãozão e o PT, ó. Meteu o botãozão e o PT. Desce um pouquinho, Ana. Nós já tivemos no país um presidente da República que ficou preso 500 dias e hoje é o presidente da República. Então, espero que se esclareçam essas situações. O cara tem que se apoiar no Lula, mano, pra escapar do... E o Flávio? O Lula já foi preso, mano. Então, né? Se esclareça aí. Mano do céu. Não, aí, vamos lá. Ana me mostrou isso aqui, eu não acreditei, velho. Eu não acreditei. Olha a resposta do Flávio Bolsonaro. Olha a resposta que ele dá para responder os questionamentos, né, do jornalista. Eu vou te falar uma coisa. O botão mais e o PT, ele pode ser usado de várias formas. Mas existem formas mais habilidosas e menos. O Flávio Bolsonaro apertou o botão mais e o PT da forma mais ridícula, mais inabilidosa possível. Dá uma olhada, põe na tela. Senador, e essa nova equipe da campanha, o que o senhor espera? Quais são os próximos passos? Vou falar o seguinte, cadê o Lulinha? Cadê o Lulinha que sumiu? Pessoal, olha a porta. Desapareceu. Cuidado aí. Olha a porta aí, pessoal. Cuidado aí. Senador, e essa... Pergunta pra ele. E a sua campanha aí? Como é que você tá vendo a sua campanha? Nem é uma pergunta ofensiva. Nem é uma pergunta, e o Banco Master, e o Daniel Vorcaro. E a sua campanha? E o Lulinha que sumiu, hein? Ora, e o Lulinha que sumiu? Porra, brother. Cara, que coisa horrorosa, velho. A campanha do cara virou: salve meu pai, mais e o PT. Salve meu pai, mais e o PT. Por que você tem que votar no Flávio Bolsonaro? Salve meu pai, mais e o PT. É isso, a campanha do cara é isso. Salve meu pai, mais e o PT. É isso. E você acha que ser de direita é apoiar esse merda? Apoiar esse vagabundo? Cara, olha, eu já vi, sim, já faz, sei lá, uns 8 anos que eu vejo as pessoas apoiando a mão nesse mais e o PT, né? Mas o PT aqui, ufa, graças a Deus. Mas e o PT? O cara encosta aqui, ele descansa, né? Porra, várias pessoas já fizeram isso. Pô, eu acho que talvez os que mais usaram esse botão de forma inabilidosa tenha sido um dos mais, né? Foi o Wilker Leão. O Wilker Leão, nossa, usou da forma mais inabilidosa. Não, porque eu sou de direita e a esquerda é muito forte, então eu tenho que me unir pra derrotar o PT. Ufa, descansei aqui. O Flávio fez da forma mais inabilidosa possível. Ele correu igual uma criança. Cadê o botão? Cadê me ajuda? E o PT? Mano, que coisa horrorosa, velho.
Mano, e a sua campanha? E o Lulinha que sumiu. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, cara. Nossa senhora, velho. Vamos lá? E aí, pra você que ainda acha que o Flávio Bolsonaro tem alguma esperança de ser melhor pro Brasil do que o PT, porque eles são igualmente nocivos, tá? Olha aí o que ele vai fazer com a corrupção no Brasil. Põe na tela 2 vídeos. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau. Trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. E é por isso, presidente, que a gente precisa urgentemente dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau. Trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Nenhum de vocês. Que macho, né? E aí, eu vou pôr o vídeo de um cara que eu vou te falar. Esse cara é um fala barato do caramba, tá? As coisas que ele fala, assim... Agora, senador Flávio... Tira. As coisas que ele fala, assim... Você tem que passar por inúmeros filtros. Ele fala muita mentira, esse cara. Mas... O fato dele falar isso que você vai ouvir mostra uma evidência muito clara. Cadê o Flávio para rebater o que ele tá falando? Cadê o Flávio para mostrar factualmente que ele tá mentindo? Põe na tela aí, dá play. Cajuru. Agora, lixo, Cajuru. senador Flávio, senador Magno, eu, Cajuru, fui o primeiro senador a assinar a CPMI do Banco Master, proposta pela deputada federal que é da base do governo, na Câmara dos Deputados, ex-senadora Heloísa Helena. Eu fui o primeiro. Quando aqui no Senado, o cearense Eduardo Girão, Deus queira, futuro governador do estado do Ceará... Pausa aqui. Apresentou... Você viu como o Cajuru é, né? Ele é base do governo, torcendo pelo Girão, que é base do governo do PT. É assim, é lixo, tá? Mas vai lá. A sua CPI, no caso, do Senado, eu fui, não sei se estou enganado, o terceiro a assinar. O Girão está aqui e confirma. Eu fui o terceiro a assinar. E eu não quero perguntar ao Girão e não quero perguntar a ninguém, mas vou contar, porque eu sou jornalista, o que eu sei. O senhor não assinou, senhor Flávio Bolsonaro, uma CPI do Banco Master, em que 53 senadores assinaram. Pausa. O senhor não assinou. O Cajuru é um mentiroso, mas é simples. O que ele está falando é conferível. Flávio, por que você não prova que ele está mentindo, então? Mas não, tá aqui minha assinatura. Cadê? Vai lá. Se o senhor quiser assinar agora, o senhor será o 54º, depois de tudo o que aconteceu. Então, por gentileza, vamos usar da boa fé, do bom coleguismo. Se não somos amigos, não somos inimigos. E não colocar, repito, todo mundo no mesmo balaio. Até porque há diferenças. E você mesmo tem dito nas entrevistas separar os culpados dos inocentes. Agora, senador Flávio, senador Magno. Pausa aí. Eu, Cajuru. E aí, Flavião? Como é que a gente faz pra combater o sistema? Como é que a gente faz pra combater o PT, o STF, a esquerda? Se você não consegue desmentir o Cajuru. O Cajuru é o cara que falou em 2010 que o Brasil ia ganhar a Copa de 2014. Ele tinha certeza, que ele tinha informações, e que se o Brasil não ganhasse, ele nunca mais falaria, não era possível acreditar em mais nada dele. O que aconteceu? Em 2014 o Brasil não só não ganhou a Copa, como tomou aquela vergonha histórica do 7-1 da Alemanha. Em 2018 ele vira senador da República. Esse é o Cajuru. Você não consegue desmentir o Cajuru, cara.
Ele tá falando, eu assinei, eu fui o primeiro a assinar uma e o terceiro a assinar outra. Você não assinou até agora. E se você assinar vai ser o número 54, a gente falou, 54, sei lá qual que ele falou. E aí? E aí, Flávio? Aí você tá todo cheio de bravata. Temos que ter CPI, investigação do Banco Master. Só que ele não assina. As mentiras deles, como eu falei, estão ficando cada vez mais parecidas com as mentiras do Lula. Elas são primárias. Os caras olham isso aqui e falam assim, esta caneca não é laranja. Essa caneca é verde e limão. E a pessoa tá bom, ele tá falando que é, então é. Eu estou de terno branco. É isso. As mentiras dos caras são nesse nível. Eu quero CPI do Banco Master. Tá, mas você não assinou. Tem que ter impeachment da Alexandre de Moraes. Na entrevista... Ah, não. Impeachment da Alexandre de Moraes não... Pelo amor de Deus, gente. Eu não nem falo com o Vorcaro. Não, eu falo com o Vorcaro, mas não tem dinheiro dele. Olha, tem dinheiro dele, mas eu nunca encontrei. Não, eu encontrei com ele, mas foi pra encerrar a relação. Cara, como que você continua acreditando nesse cara, velho? Como? Você acha que esse cara vai vencer o PT? O Lula tá no governo, meu irmão. O Lula é presidente hoje. O Lula, ele tem a máquina na mão, brother. Vencer máquina não é simples. Vencer máquina, você tem que estar com uma campanha perfeita. Aí pergunta ele, tua campanha. E o Lulinha? Puta que pariu, velho. Acorda, pelo amor de Deus, meu. Você, bolsonarista, você vai entregar o país pro Lula de novo. E aí vem a dúvida. Onde está o Nicolas nisso tudo? Cadê o herói Nicolas? Cadê o herói Nicolas? O país tá pegando fogo. A campanha da Unir a Direita tá fodida. O cara marchou pra Brasília contra a corrupção, que eu andei, machuquei os meus pés pela corrupção. O maior corrupto do Brasil, o Vorcaro, tinha contatinho. Não vou falar com o Mário e com o Flávio pra te dar satisfação aqui do filme, mano. Cadê Nicolas? Cadê você, brother? Sabe o que ele tá fazendo? Ele tá rodando o Brasil fora da internet, nas palestras pregando pra convertido. Com dinheiro, claro, do PL, com o dinheiro do Valdemar da Costa Neto, que é nosso dinheiro de imposto. É isso.